Quem faz a prece? Deixa que eu faço. Vai fazer antes de ir na prece? Então posso ler? Ante a lição, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspiradora de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela, para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque, então, o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e aprimorar, e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor, a suplicar as Tuas vibrações de paz. Suplicamos, Senhor, o amparo e a proteção dos benfeitores espirituais. Que este ambiente, Senhor, possa se inundar de luz, de paz e de harmonia. Que as forças divinas, Senhor, que inspiram o mundo para o mundo de regeneração, possam estar conosco, trazendo, Senhor, ardência a nossas almas para que possamos vencer o nosso homem velho, o nosso íntimo inferior, as nossas sombras, Senhor. Ó Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade, Senhor, desses conhecimentos, tomar conhecimento dessas realidades. Que todos os espíritos, Senhor, que cuidam da evolução do nosso planeta, possam derramar nesse ambiente a paz, o amor e a fraternidade. Que os nomes aqui de pessoas, Senhor, citadas, desencarnados, possam ser amparados, porque nosso intuito não é de denegrir a imagem de ninguém, mas simplesmente, Senhor, usar de exemplo para nossas próprias vidas. Que nossos benfeitores possam estar conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, gente, vamos voltar ao anterior. Só para a gente começar, o tema é macro pecado destrutiva, poltergeist, médios de efeitos físicos e a atração de acidentes. Um vislumbre da mediunidade de efeitos físicos e os riscos que implicam ignorá-la. Isso foi a primeira apresentação que eu fiz. Não sei se vocês se lembram, o Luiz ficou me encarnando que eu não falei o título. Eu comecei sem o título. Então vamos começar aqui esse tema controvertido com Kardec. Vamos entender um pouco do que é efeitos físicos. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos,
e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independente da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Livro dos Médiuns, capítulo 2, item 60. É interessante que Kardec já tem a clara visão de que esses fenômenos de efeitos físicos, eles podem ser independentes ou provocados. Para que o fenômeno se produza, faz-se mista a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiums. Isso na doutrina espírita. Na metapsíquica, na parapsicologia, eles dão o nome de sujeto, psiquista, ectoplasta, tá? O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode ser mesmo mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito em que se acha. Kardec aqui também já fala sobre uma coisa que a parapsicologia demorou a entender. Nos fenômenos de efeitos físicos, o ceticismo influencia no resultado. Porque o pensamento, ele é um dos principais instrumentos para que os efeitos físicos aconteçam. Um pensamento contrário à realização do trabalho, e ele de alguma forma torna o trabalho mais complicado. Pode. Lembrando, inclusive na revista espírita, Kardec coloca que numa reunião mediúnica não deve ter dois médios em que um esteja com alguma coisa em relação ao outro, né? Um mau pensamento em relação a um deve se afastar, porque numa reunião mediúnica, se dois estiverem ali com mau pensamento, atrapalha tudo, que é justamente se está falando. Sob estes aspectos, os médiuns gozam de maior ou menor poder. Então, a capacidade mediúnica do médium de efeitos físicos varia. Por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Isso a gente sabe. Basta de colocar as mãos na mesa para que no mesmo instante ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Isso são os médiuns. A mesa levanta, a pessoa levanta, flutua. Médiuns poderosos. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e paciência, caso o efeito se faça esperar. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. Kardec ele é interessante porque ele já fala em força mediúnica. Kardec não conhece o termo ectoplasma. O termo ectoplasma foi cunhado por Charles Richer no final do século XIX. Então, o conhecimento do ectoplasma, Kardec não conhecia, mas ele já fala em força mediúnica dos coparticipantes, e isso é uma realidade. A força mediúnica é que vai influenciar no resultado do trabalho. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta, e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos,
e que com razão podia passar por muita lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrar o insuficiente. Esses fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente, há de por força derivar de uma causa inteligente. Ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção, ele chama aqui de eletricidade. Como eu falei, não tem. Kardec vocês nunca vão ver na codificação o termo ectoplasma. Então ele dá nomes, fluido vital, eletricidade, força. A intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Qual a inteligência? Então, esse debate foi o que o segmento das observações mostrou. Claro que eu não vou pegar aqui o livro dos médios todo, o capítulo 2 e 3 todo. Eu estou só pegando algumas questões que nos interessam, porque Kardec, ele não perdeu tempo com análises superficiais. Ele logo percebeu que realmente há duas causas que fazem os efeitos físicos acontecerem, e uma precisa do médium, que ele chama de força elétrica, que é o ectoplasma. Mas o que ele vai levantar aí? Não é só o ectoplasma. Em muitas ocasiões acontece de aparecer nos fenômenos de efeitos físicos uma causa inteligente independente do médium, do ectoplasta. Por que eu estou falando isso? Porque a parapsicologia, hoje em dia, ela fala do fenômeno sem ectoplasma e sem espírito. E eu fiquei surpreso em saber que não é bem assim. Há ectoplasma e pode haver espírito ou não. Mas o ectoplasma do médium, ele faz o movimento do efeito físico. E Kardec já tinha identificado isso e vai mostrar que quando a gente fala que no efeito físico existe mediunidade porque existe espírito, é porque a própria manifestação, ela disse a que veio. Ela disse: eu sou um espírito, eu sou fulano de tal. Para uma manifestação inteligente, ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. É sobre isso que a gente está falando, sobre a causa inteligente do fenômeno. Raciocinou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta nesses movimentos, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela de fato respondeu, por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionaram para um caso ou outro. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Esses fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, não podiam deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que apareceu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência seria a do médium, do encarregante ou mesmo dos assistentes. Primeiro, teve pesquisadores, um chamado Gaparan, que ele dizia que isso era fruto de uma energia que circulava só. Depois começou a dizer que seria fruto da mente do médium. Além de dizerem alguns que era farsa, né? A dificuldade estava em explicar como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas, averiguado que estas não eram dadas pelo médium
deduziu-se então que o eram pelo pensamento. Mas o pensamento a dar pancadas constituía fenômeno ainda mais prodigioso, mais milagroso, mais fantástico do que todos que haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. Efetivamente, as respostas se achavam em oposição formal às ideias das pessoas que estavam ali, fora do alcance do intelectual do médium, e eram até dadas em línguas que este ignorava, ou referia a fatos que todos desconheciam. Depois eu tirei, que ia ficar muito grande, um caso que ele cita de um capitão de um navio que morreu, e as pessoas do navio depois fazem uma dessas reuniões, e ele lá, através de pancadas, diz que é para pagar uma dívida que ele devia a fulano de tal e que ninguém sabia. Era um fato totalmente desconhecido de todos. Só o espírito e o índio sabiam disso. Kardec citou esse exemplo para mostrar o quê? Que as experiências, elas não só davam respostas que todo mundo sabia, mas que o espírito, além de dizer que era um espírito, dizia o seguinte: coisas que ninguém ali sabia, só o espírito sabia. Isso eu sei que pra gente olha só, você viram mãos fluídicas do ectoplasma e mesmo tangíveis tornar os objetos e transportá-los. Julgou-se que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar só por si? Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de ação muscular qualquer. Então agora ele está indo para o outro lado. Se são espíritos que estão fazendo, por que o espírito precisa do médium? Não é isso? Só que sem o médium não tem efeito físico. Fala alto para. Você falou há pouco tempo atrás aí, que o fenômeno de efeito físico ele exige o ectoplasma. Isso. Mas tem uma outra situação, quando ele é produzido por uma inteligência invisível e independente? No ectoplasma não. O ectoplasma ele é um laço entre o plano espiritual e o plano físico. Falou-se que o fenômeno de efeito físico é necessário o ectoplasma. Então não há outra possibilidade. Não. O ectoplasma ele pode ser Da natureza, né? da natureza, Encarnado. dos animais, das plantas, dos minerais ou do ser humano. Ou dos espíritos? Não. Os espíritos ajudam. Quando os espíritos estão fazendo um trabalho com materialização, em que a participação deles é bem presente, eles trazem fluidos do plano espiritual para compor o processo. Eles vêm de algum canto? Não, é fluido do plano espiritual. Mas esses fluidos superiores, eles não são ectoplasma. Eles vão compor a ambiência, Dá uma qualidade. dão a qualidade e tudo mais. Mas o elemento fundamental para que haja uma ação de efeito físico, um movimento de objeto, é o ectoplasma. O detalhe é que isso acontece também com aquelas pessoas que entortam colher. Você viu o caso do garoto que apareceu essa semana na televisão? Um menino que os objetos grudam nele. Ele tem um efeito imã. E quando tem alguém doente, ele vai na pessoa, coloca a mão na pessoa, ele é criança. Coloca a mão no local onde está a pessoa tem a doença, aí ele fica assim, ó, porque queima. Ele bota a mão e ele se queima. A
ponta dos dedos. Vocês viram, não? Essa semana? Deve aparecer hoje no Tem mais a ver com magnetizador, né? Não, isso tem a ver com efeito físico também. É, efeito físico. Pode ser um magnetizador. Esse é o detalhe sutil. É que efeito físico, ectoplasma, ele vai acontecer em todos os eventos em que você precisa interagir com objetos físicos, seja encarnado, seja desencarnado. Estou antecipando. E ele tem as duas potencialidades, né? Porque ele consegue movimentar objetos, os objetos vão até ele. É uma criança, não sabe o que está fazendo, e ele magnetiza, ele faz curas, está fazendo curas, mas se queima. Ele pode desenvolver todas essas habilidades que esses médios aí têm, se quiser. O problema nosso é o seguinte: é dar o endereço do fenômeno. Nós temos, quem tem energia, ela muitas vezes é especializada num tipo de endereço, e ela não faz essa correlação de larga escala para saber que ela pode dar aquele endereço, aquele. Então, eu me especializei em movimentar objeto. Vou movimentar essa pilha para lá e para cá, com a força da minha vontade. Psicocinésia. Na verdade, o que eu estou querendo dizer a vocês, que mesmo eu, encarnado, usando a minha vontade para movimentar esse objeto, eu estou usando ectoplasma. Eu estou usando uma alavanca fluídica que vai movimentar, só que eu não sei disso. Como pode um espírito produzir um movimento de um corpo sólido? Comandando uma parte do fluido universal com o fluido próprio, aquele feito que o médium emite. Viu? A gente chama ali de fluido universal, esses fluidos do plano superior, e ectoplasma, fluido que o médium emite. Os espíritos já vão esclarecendo Kardec sobre isso. Até porque, né, se o próprio espírito tivesse, ia ser uma boa confusão, né? Exato, a gente não teria como sobreviver na Terra. Ele inferior ia fazer. Ele mataria todos os inimigos, todos morreriam à noite com facada. A faca viria voando e enterraria na gente. Então é complicado. Deixa que só acontece isso com os médios de efeitos físicos, com a macroprecária destrutiva, que é disso que a gente está falando. Brincadeirinha. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É a necessária união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea e se extingue com a ação e às vezes antes disso está demênio. É sempre indispensável a ação da vontade, aumenta a força, mas nem sempre é necessário, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade, ou a seu malgrado, e isso prova haver uma causa independente do médium. Os fenômenos de poltergeist, eles acontecem sem que a pessoa saiba sequer que é médium de efeitos físicos, que no caso do poltergeist leva o nome de epicentro. O epicentro do fenômeno. Na maioria das vezes, ela desconhece isso, mas nem por isso o fenômeno deixa de acontecer. Lembra quando os espíritos queriam chamar a atenção do Kardec, ele tinha uma determinada parte que ele tinha feito um erro grande? Isso, e aí ele fala isso aí também. Na casa dele começa a aparecer livros, batidas. Ele sabia de nada. Na reunião mediúnica, o médium vai dar uma comunicação. E era isso aí que queria dizer para ele que estava errado. Ele revê o capítulo. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar à revelia do médium. É o que eu acabei de falar. Às vezes acontece, o médium nem sabe que ele é médium, tá? E as coisas acontecem porque o espírito manipula o fluido. E aí a gente está começando a perceber qual é o risco do médium de efeitos físicos. Porque o médium de efeitos físicos, ele nem sabe que é médium de efeitos físicos.
Ele vai andando na rua e as lâmpadas vão estourando. Se isso acontece com alguém, se já aconteceu com vocês, é médium de efeito físico. Então a pessoa não sabe, ela acha estranho, ela acha que é assombração. E essa ignorância pode prejudicá-la. Porque para o médium de efeitos físicos, ele é mais vulnerável à ação física dos espíritos na vida dele, sim. Principalmente se ele não faz nada de bom para ninguém. Se ele não tem a proteção de um mentor espiritual. Porque ele só vai ter a proteção de um mentor espiritual se ele quiser ter. E como é que ele quer ter? Fazendo bem, fazendo alguma coisa de útil para alguém. Porque se ele não fizer nada de útil para ninguém, ele não tem sintonia para o protetor espiritual protegê-lo. Não é que o protetor se nega a ajudá-lo, é que o protetor não tem sintonia para ajudá-lo. É da lei. A lei divina, ela exige que a gente, para ter a proteção espiritual, precise manter um mínimo de sintonia para que eles possam ajudar. Senão eles só podem ficar olhando. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Então Kardec está falando da substância do perispírito. Depois, aí tem um texto longo sobre duplo etérico, a gente não vai ler aquilo tudo, né? Muita coisa que está aí a gente não vai ler, porque não dá tempo. Mas essa substância do perispírito hoje, com as novas investigações e informações do Antônio Freire, do André Luiz e outros mais, a gente sabe que essa substância hoje a gente chama de duplo etérico, que é um campo de energia vital. A substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica por efeito de suas organizações uma espécie de emanação desse fluido. Essa emanação é o ectoplasma, propriamente falando, o que constitui o meio de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, dônios médios mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Ok? Acho que Kardec deixa muito claro isso, né? Hoje, breve comentário. Vê-se claramente que Kardec identifica o ectoplasma. Não utiliza esse nome porque o mesmo só terá esse nome posteriormente com Richer. Kardec também deixa claro que o fenômeno ocorre em uma interação encarnado e desencarnado, e ainda que fenômenos podem ser feitos apenas por encarnados. O ectoplasma é o elemento básico para todas essas situações. Tá dando para entender, Lúcio? Tá? Sérgio? Edson? Então, a coisa interessante é que Kardec já identifica, ele dá no Livro dos Médiuns, nos capítulos 2 e 3, todas as dicas sobre o fenômeno de efeitos físicos, tá? E já dá todas as indicações para esse trabalho. Eu tinha citado a vocês o duplo etérico. Isso causa uma confusão danada. O duplo etérico, ele é um campo de fluido vital. O fluido vital só encarnado tem. Portanto, só o encarnado tem duplo etérico. Ele é um campo de energia. Ele não é um corpo que você possa sair à noite. Ele não é. Ele é um campo de energia alimentado pelos centros de força, os chakras. Esse campo de fluido vital é o duplo etérico. O duplo etérico ele pode ser deslocado um pouquinho do corpo físico
e é o que Albert de Rochat estudou como exteriorização da sensibilidade. O duplo etérico, ele é um intermediário entre o corpo físico e o perispírito, o corpo astral. O duplo etérico, quando você desloca ele para o lado um pouquinho, se você faz assim, a pessoa sente. Há várias pesquisas sobre isso. Mas só que ele não se desloca por muito tempo. Ele não fica longe, porque ele é o teu campo de fluido vital. Tá? Ele tem essas colorações ali que a gente viu. Que retorna para a massa quando desencarna, né? Isso, ele dispersa. Esse é o capítulo Desdobramento e Serviço do André Luiz. Vamos ler. Aproximou-se dele o irmão Clementino e a maneira do magnetizador comum impôs-lhes as mãos, aplicando-lhe passos de longo circuito. Do tórax emanava com abundância, eu vou pular para a gente não perder muito tempo, tá? Com abundância um vapor esbranquiçado que, se acumulando na feição de nuvem, se transformou numa duplicata do médico, em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física dilatadas. O médium, desligado do veículo carnal, afastou-se, deixando ver o cordão vaporoso que prendia o corpo físico. Enquanto o equipamento descansava, o corpo físico descansava, Castro, assombrado, surgia diante de nós numa cópia estranha de si mesmo, porque maior, e apresentava-se azulado à direita, lá no jalo à esquerda. Vocês viram aquele desenho? Ele se desdobrou lastreado de duplo etérico. Ele saiu do corpo físico com o campo de fluido vital ainda impregnado nele. Tentou movimentar-se, contudo parecia sentir-se pesado e inquieto. Ele voltou de novo, eu cortei algum pedaço do texto, tá? Ele voltou, entrou no corpo de novo, e aí verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira, entre aspas, né, instintivamente, certas faixas de força que imprimiam irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de matéria densa, de matéria densa. Onde eu estou? De maneira incompreensível para mim. Sim. De maneira incompreensível para mim. Desse instante, um companheiro fora do vaso da matéria densa guardou o porte que lhe era característico. Então, o que deformava ele, aqui, pular para cá. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, quais se daqueles em seu conjunto como sendo duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas. Isso é importante, emanações neuropsíquicas, que pertence ao campo fisiológico, corpo físico, fisiológico, terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora, para melhor ajustar-se ao nosso ambiente. Castro devolveu essas. Então, o que aconteceu? Ele saiu lastreado de duplo etérico. Isso faz com que a pessoa tenha pouca lucidez, ela não consegue agir direito no mundo espiritual quando ela se desdobra lastreado com duplo etérico. Ela fica em câmera lenta, ela fica como se fosse uma bola. Isso não é comum. Hein? Isso não
Acontece muito. Mas acontece com quem faz muito, né? Aí uma vez ou outra ele sai assim. Ele sai, fica em câmera lenta, ele quer sair, aí. Tá? E no caso aí, eles querem que ele tenha muita lucidez. Então eles tiram todo, ele retoma o duplo etérico todinho lá no corpo físico, é o lugar dele, e ele sai só ele mesmo, sem essa energia. Mas é interessante que aqui ele vai dizer, ele vai dar a definição do duplo etérico: emanações neuropsíquicas. Por que eu estou falando de duplo etérico? Porque o duplo etérico, ele que forma o ectoplasma. Aí a gente vai entender por que o ectoplasma é feito pelo encarnado. O duplo etérico, ele é o formatador. Ele é o formatador do ectoplasma. São essas emanações neuropsíquicas. E a luzinha? Hein? Acabou a bateria. Só para você. Por que você está fazendo questão de falar etérico e não etéreo? Fala lá. É porque, apesar de que em algumas obras de André Luiz ele também faz essa confusão, ou pelo menos o médium fez na hora que escreveu, o duplo etéreo, geralmente os autores espíritas, quando escrevem isso, com exceção de André Luiz, que o Edson falou, eu conferi a verdade, ele está falando do perispírito propriamente dito, do corpo astral. O duplo etérico é esse campo de fluido vital, que é muito importante a gente conhecer, que nele estão os centros de força, nele está a formação do ectoplasma, nele está a irradiação do nosso passe, e há uma dimensão, uma vez e meia, que é uma dimensão etérica. Dá para entender? Imagina o seguinte: há uma dimensão física, nós estamos nela agora, e há uma dimensão espiritual, que eu vou chamar aqui, para nível didático, astral. Então, físico e plano astral. O duplo etérico é o quê? Ele é do plano astral. Ele é do plano físico, mas a gente não vê. Que plano é esse que o duplo etérico está? Ele está na dimensão uma vez e meia, aqui no meio. Há uma dimensão em que você vê o duplo etérico e todos os duplo etéricos de todas as formas vivas. Porque quem tem fluido vital é só ser humano. Podemos chamar esse duplo etérico de aura? Ele é a aura. Ele é uma das auras. A aura mais fácil de ver é a aura do duplo etérico. A aura da cura, quando o médium vidente vê alguma coisa que ele identifica como não está bem na pessoa, ele está vendo a aura do duplo etérico. Porque você, o médium, ajudado pelos mentores, ele vai identificar no campo do encarnado certas deficiências. Claro que o médium, ele não é um médico, mas há uma interação na vidência, que quando você olha aquela pessoa, isso também tem um pouco de simbolismo, né? Para o médium vidente, quando ele vê alguma coisa arroxeada, ele já sabe que é alguma doença naquela coisa. O outro diz que a aura está laranjada. Isso vai variar de médium vidente para médium vidente, mas de qualquer maneira, esse médium vidente vai estar enxergando o quê? Esse campo etérico nosso, tá? Que ele é mais fácil de ver do que a aura astral, que era um pouquinho mais sutil, também se vê. Essa aura astral já seria do perispírito mesmo? Do perispírito mesmo, mas ele é um pouco mais quintessenciado, entendeu? Eu lembro aquela história de mulher, que eu esqueci quem é, que
perguntado, ele fala assim, não, eu vejo onde está a doença. Aí o doutor Bezerra manda a receita. Não tem? Eu não conheço. Não lembro. Mas isso é o que eu estou falando. Ele era um médico só, ele não era médico receitista, ele era, mas através do... Tem uma clarividente, teósofa americana, Shafika Karagula, não, Dora Van Gelder Kunz. Ela tem um livro interessante com a pesquisadora Shafika Karagula, que é o seguinte, eles pegam um consultório médico e antes da pessoa fazer a consulta, ela ficava sem ver, sem interagir com a pessoa, ela ficava vendo a aura e descrevia o que ela via e depois batia o que ela disse, que ela viu na pessoa, com o diagnóstico do médico. E aí eles perceberam que mesmo quando, que foi uma pesquisa de longa duração, mesmo quando o que ela via não batia com o que o médico, aquilo eram doenças que ela já estava vendo que mais lá na frente já estavam lá já impregnadas, prontinhas para surgir. É uma pesquisa interessante. Até isso é interessante já para a gente lembrar, né? Que a doença primeiro surge, está no Exatamente. Em casos que fazem esse procedimento de magnetização, são separadas assim. Diagnóstico, são colocados os médicos para fazer o diagnóstico, ou certos ou aproximados, tipo a localização no tórax, no abdômen. O processo do paciente está no tórax, está no abdômen, está nos membros inferiores, entendeu? Na cabeça, ou certo, fígado, coração. É o método diagnóstico que faz naquele local. Dali o paciente vai passar para a sala da magnetização, onde será magnetizado o local onde o método diagnóstico foi indicado. São formas de trabalhar, né? Tudo são